Olha essa questão da UFMG. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, então aqui nós temos, olha só, densidade, a massa da amostra, a solubilidade em água, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Então, nessa questão, nós precisamos identificar quais dessas alternativas aqui trazem propriedades específicas da matéria, já que são as propriedades específicas que vão nos possibilitar identificar uma substância. Lembram-se, as propriedades específicas estão divididas em propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Então nós temos aqui que identificar quais dessas propriedades aqui são específicas e, portanto, vão nos ajudar a identificar, a individualizar uma substância e qual dessas propriedades que estão aqui nas nossas alternativas não vão fazer isso. No caso, aquela que estará incorreta será aquela que nos trouxer uma propriedade geral da matéria. E todos nós sabemos que as propriedades gerais, elas são comuns a toda a matéria, então ela não nos ajudará a identificar essa substância. Vamos recapitular então, pessoal, quando nós falamos de propriedades da matéria, nós temos aquelas propriedades gerais que toda a matéria possui, a massa, o volume, a impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e inércia, e nós temos aquelas propriedades específicas. Essas sim vão nos ajudar a individualizar uma substância, que são as organolépticas, as químicas e as físicas. Claro que nós falaremos mais para frente também das propriedades funcionais, mas para a nossa questão aqui, nós precisamos apenas procurar aquela que não é uma propriedade específica da matéria. Vamos lembrar então, quando nós falamos de propriedades específicas, as organolépticas são aquelas que afetam os nossos sentidos, as químicas são aquelas que nos mostram a capacidade de uma substância de se transformar em outra substância, como no caso do vinho que vira vinagre, do ferro que vira ferrugem. E as propriedades físicas são aquelas que podem ser medidas no laboratório. Elas são intensivas, ou seja, elas não dependem da quantidade de matéria que nós temos. Como exemplo, nós temos a densidade, os pontos de fusão e ebulição e o calor específico. Então, todas essas propriedades aqui são propriedades específicas e vão nos ajudar a individualizar uma substância. Voltando aqui para as nossas alternativas, a letra A traz a densidade, que é uma propriedade física e, portanto, específica da matéria. Então, sim, aqui nós temos uma propriedade específica. A densidade, conhecer a densidade de uma substância, nos ajuda a identificá-la. Letra B traz, olha só, a massa da amostra. E é claro, pessoal, que quando nós falamos em massa, nós estamos falando de uma propriedade geral. Independentemente da substância que nós estivermos estudando, nós podemos ter uma determinada massa. Então, a massa, se ela for de 40 gramas, por exemplo, ou 40 quilos, ela não nos ajuda a identificar de qual substância nós estamos falando, já que nós podemos ter, por exemplo, 40 gramas de água ou 40 gramas de ferro. Então, veja que a massa é uma propriedade geral. Toda a matéria possui, então a massa não nos ajudará a identificar essa substância. A letra C traz a solubilidade em água, também uma propriedade específica da matéria, e a temperatura de ebulição na letra D e de fusão da letra E, todas elas aqui são propriedades específicas da matéria. Apenas essa que nós encontramos na letra B, a massa da amostra, não nos ajudará a identificar essa substância. A letra B, portanto, é o nosso gabarito.